frustração para o torcedor. Uma noite de São Januário lotado, uma noite de muitas expectativas para o torcedor vascaíno após uma classificação importante contra o Fluminense na semana passada, após um bom jogo contra o Bahia no último domingo. E hoje, com a expectativa novamente de ver um bom jogo do Vasco, de ver uma vitória do Vasco da Gama, que era obrigação vencer esse Olímpia dentro de São Januário. O Vasco da Gama termina a partida, o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, empatado no placar de 0-0. Tem muita coisa para falar sobre esse jogo. É importante desde já deixar muito claro a você, o Vasco da Gama ele não fez um jogo ruim aqui dentro não, tá? O Vasco da Gama não foi mal, o Vasco da Gama não teve um desempenho ruim. O Vasco conseguiu ir bem, o Vasco conseguiu criar chances, não à toa. Se você para ver as estatísticas, o Vasco da Gama tem muitas chances criadas no jogo. Ao meu ver, porém, o principal ponto que fez com que o Vasco da Gama nessa noite de quinta-feira não saísse de São Januário com os 3 pontos é um camisa 9, é uma referência, é um centroavante. Hoje ficou mais do que nunca claro como o Vasco da Gama precisa da contratação de um centroavante. Tivemos uma semana passada espetacular com o Brenner, marcando 2 gols dentro do Maracanã. A expectativa de que, enfim, o torcedor vascaíno veria um camisa 9 nessa temporada de 2026, um homem-gol, um artilheiro. Mas, infelizmente, domingo o Brenner se machucou. E tá nítido, o técnico Pedro Emanuel não gosta do Claudio Spinelli, gente. Não gosta. Não sou eu que tô falando. É ele que tá mostrando isso. Hoje, era jogo pro Claudio Spinelli. O Brenner, machucado, não pode jogar, tá afastado. Hoje, Sul-Americana, jogo de Copa, que o Claudio Spinelli está acostumado a desempenhar esse tipo de competição. O que o Pedro Emanuel faz? Prefere colocar em campo o David como centroavante. David nem sequer é titular da ponta esquerda, mas hoje foi titular do ataque. Qual é o recado do Spinelli? Torcida, aliás, qual é o recado do Pedro Emanuel? Torcida, eu, Lucas, não gosto do Claudio Spinelli. E, sinceramente, é difícil gostar do Spinelli também. E nem é nada contra o jogador, tá? É um jogador que fez gol, é um atleta que na temporada passada no futebol Equador fez chover. Mas, gente, para quem acompanha um pouco de futebol, sabe as deficiências que são nítidas do Claudio Spinelli. Com a bola no pé, o Spinelli é fraquíssimo. É triste de ver o Claudio Spinelli desempenhando. E o Pedro Emanuel optou por colocar no ataque um atacante, um jogador que ao menos saiba que a bola é redonda. Ele não é da função, ele não é camisa 9, ele não é centroavante, mas o David sabe que a bola é redonda. O David sabe, que realmente é jogador de futebol. Só que, amigo, aí a gente vai entrar na seguinte questão aqui. O David não tem faro de gol. O Spinelli pode ser ruim, pode ser fraco, mas tem faro de gol. E quando você é atacante, e quando você é, inclusive, principalmente, atacante do Clube de Regatas Vasco da Gama, que de um lado tem Romário, de outro lado tem Roberto Dinamite, você tem que saber fazer gol. E o David não sabe. O David teve, no mínimo, 2 chances claras. 2 chances claras. Teve uma muito clara, um cruzamento, onde ele não se joga na bola, não dá de cabeça e perde o gol. Então hoje ficou faltando esse jogador, ficou faltando esse referência, ficou faltando esse camisa 9. E quinta-feira vai ser o mesmo problema lá no Paraguai. Que o Vasco da Gama não vai ter esse jogador. O Brenner segue machucado, o Facundo Colídio, que poderia ser uma excelente opção para atuar no setor ofensivo, não estará ainda à disposição, pois não está regularizado. Então o técnico Pedro Emanuel vai sofrer na próxima quinta-feira, pensando em alternativas para colocar nesse setor ofensivo. E hoje, mais uma vez, fica nítido também, quando nós olhamos o setor de meio campo do Vasco da Gama, sem o Jair, como cai de qualidade, gente. Como o setor de meio campo do Vasco da Gama, sem o Jair, cai de qualidade. Limitado, fraco. O Vasco fica sem criação. O próprio Thiago Mendes, que jogou muita bola hoje, tá? Jogou bola. O Thiago Mendes era um dos únicos jogadores que pegava a bola, arrastava, partia para cima, mas também não teve o desempenho que a gente conhece. Alá, Thiago Mendes. Gente, mais de 400 pessoas nessa live de pós-jogo. Deixa aí o seu like. Vamos chegar pelo menos aí a 200 likes aqui nessa live. Então, ficou nítido como o Jair faz falta. Ficou nítido como o Vasco precisa desse camisa 9. Precisa dessa referência. E eu acho que é um recado claro
se a diretoria do Vasco da Gama, se o diretor executivo Admar Lopes precisava de uma comprovação sobre a necessidade que o Vasco da Gama tinha de contratar um camisa 9, hoje, depois desse jogo contra o Olímpia em São Januário, eu acho que se houvesse qualquer tipo de dúvida, ela foi tirada. Amigo, o Vasco da Gama tem urgência em contratar um camisa 9. O Vasco da Gama precisa trazer um jogador. Não gosto de chorar pelo que já se foi, mas se hoje, nessa noite de quinta-feira, estivéssemos no setor ofensivo, Pablo Verrete, ele teria saído de São Januário com pelo menos 2 gols marcados, amigo vascaíno. E quando você esteve presente aqui, eu estive presente nas arquibancadas de São Januário, eu ouvia da torcida. Que saudade do Pablo Verrete. Que saudade do Verrete. Quem dera se o Verrete estivesse aqui. Porque se estivesse aqui, o Vasco da Gama provavelmente teria pelo menos saído com um gol, pois falta esse jogador. Lucas, então tá horrível, tá ruim, acabou pro Vasco? Não é assim. Mas pro domingo, jogo importante que o Vasco da Gama terá contra o Santos, dentro desse mesmo São Januário, a vitória hoje seria essencial. O Vasco da Gama venceria a equipe do Olímpia, chegaria com mais vontade, chegaria com mais confiança, a torcida abraçaria mais esse elenco. Agora, domingo, diferente do que seria se o Vasco da Gama vencesse esse jogo de hoje, é panela de pressão. É obrigação vencer contra o Santos. Já era. Agora se tornou ainda mais. A torcida virá para domingo, acompanhar Vasco da Gama e Santos aqui dentro de São Januário, querendo a vitória, querendo 3 pontos, querendo um futebol bonito e exigindo isso. E tá certo. Então, gente, volto a repetir, o Vasco não jogou mal. Mas infelizmente hoje tá nítido como faltou esse camisa 9.